Boa noite, igreja. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Tá, meu retorno acho que não está muito bom. É uma honra poder estar trazendo a palavra. Então, mais uma vez aqui na igreja. Espero que o pastor Caio esteja bem, né? Que ele possa estar tendo bons tempos em família, né? Que ele merece. Eu gostaria que você estivesse abrindo sua Bíblia hoje para estarmos estudando uma passagem que faz parte de uma sequência, né? Que o pastor Caio mencionou, que estamos tendo uma série de mensagens. E hoje, então, eu peço que você abra a do dia, que está em Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, versículo 16. Acho que não preciso apresentar de novo a minha esposa, né? Mas, em todo caso, né? A Angélica, minha esposa, o Davi e a Raíssa saiu lá, né? Então tá. Então é uma alegria estarmos com vocês. Acho que conhecemos quase todos agora, né? Quase todos, quase todos. Vamos ficar em pé mais uma vez, igreja, para ler a passagem bíblica? Só um versículo só, vamos ficar em pé. Colossenses 3,16 diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Estou lendo na NA, Nova Almeida Atualizada. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. É bem curta a passagem, então eu vou ler ela de novo, certo? Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Senhor, abençoe sua palavra, instrua nossa mente e nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão, minha irmã. Seria muito estranho que em uma igreja ou numa comunidade, vamos pensar numa igreja, as pessoas pensassem assim: eu não preciso dos outros. Eu não preciso de outras pessoas. Seria muito estranho. Seria ainda mais estranho se, além de eu pensar que eu não preciso de outras pessoas, eu me basto, que além de eu pensar assim, eu pensasse ainda mais o seguinte: eu não quero precisar de outras pessoas. Eu não preciso e não quero precisar de outras pessoas. Seria muito estranho. Uma igreja assim, pense um pouquinho, amado. Que igreja seria essa? Onde as pessoas pensassem isso. Pense num grupo. Não precisa nem ser só uma igreja. Um grupo qualquer, uma comunidade. Comunidade? Não. O normal, quando se pensa numa comunidade, e especificamente numa igreja, é que eu e você, mesmo sabendo das nossas potencialidades, mesmo sabendo daquilo em que a gente é bom, que a gente pense assim: olha, eu preciso de outras pessoas. Para várias coisas. Nós vamos ver hoje um aspecto. Mas
se espera de uma igreja onde nós pensemos assim, cada um de nós. Eu sei muito bem dos meus pontos fortes, das minhas qualidades, mas eu reconheço que eu preciso de outras pessoas. E se espera de uma igreja que eu, além de pensar assim, que eu preciso de outras pessoas, que eu pense também o seguinte, ó, eu quero precisar de outras pessoas. É bom isso. É por isso que nessa série de mensagens que o pastor Caio propôs, o tema dessas séries é sobre a mutualidade, o uns aos outros. Há uma série de passagens na Bíblia onde aparece a expressão uns aos outros. Façam tal coisa uns aos outros. Façam aquilo outro uns aos outros. Há várias passagens da Bíblia onde essa expressão se repete. A gente chama expressão de mutualidade. Onde nós devemos fazer algumas coisas uns para os outros, pressupondo, portanto, que nós dependemos uns dos outros. E gostamos de depender uns dos outros, não é um fardo. Hoje eu te convido a estudar uma delas, um desses aspectos da mutualidade, que é o ensinar uns aos outros. Ensinar. E, portanto, aprender, que é a contraparte, uns dos outros. Então, o tema dessa noite é esse. Ensinem uns aos outros. E nós vamos ver alguns aspectos do ensinar uns aos outros, que é um aspecto da mutualidade. Nós vamos aprender algumas coisas importantes sobre esse ensinar uns aos outros, baseado nesse pequeno versículo, essa pequena passagem, Colossenses 3:16. Reparem aqui comigo, deixa essa Bíblia aberta, seu smartphone, não sei se a passagem está aqui atrás, mas não precisa colocar. Reparem que a palavra mutuamente aparece aí no seu texto, não aparece? Ou algo, um sinônimo? Aparece aí? Olha ali. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente. Aparece na sua Bíblia essa expressão? Alguma sinônimo? Está aparecendo aqui atrás? Aqui não aparece? Essa aqui é NVI, né? Aparece na sua Bíblia mutuamente? Ou uns aos outros? Uns aos outros, né? Aqui está uns aos outros, né? Uns aos outros. O meu aparece mutuamente, vem de uns aos outros. Mesma coisa, tá? Quero começar falando sobre essa expressão, uns aos outros, ou mutuamente. Vou usar da minha tradução NAA, Nova Almeida Atualizada, o mutuamente. Vou falar sobre a mutualidade. Depois eu vou ser mais específico falando sobre a questão do ensino. Quero começar falando sobre a mutualidade, sobre uns aos outros. O que a mutualidade pressupõe na Bíblia? Ela pressupõe que há, obviamente, uma comunhão de pessoas. Não faria sentido falar de mutualidade se não há uma comunhão. Há pessoas que estão juntas e elas gostam de estar juntas, elas se amam. Repara, inclusive, vamos ver o contexto da nossa passagem. Eu te convido a ver o contexto, né, da nossa passagem, onde, por exemplo, no versículo 14, diz assim, olha ali, 3:14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aqui, Paulo está pressupondo o quê? Que há uma comunhão de pessoas que elas se amam. Nós não podemos falar de mutualidade se não há pressuposto uma comunhão onde pessoas se amam, minimamente se amam. Pessoas gostam de estar junto, uma da outra, juntos, e gostam de depender umas das outras, como eu disse anteriormente. Então, há um amor. Se você não ama estar com as pessoas, claro, você que está aqui essa noite, você ama estar com as pessoas, não estaria aqui. Mas quantas pessoas não estão aqui há muito tempo? Né? Se essas pessoas que pensam, não, eu não quero estar com as pessoas, para elas não faz sentido a mutualidade. Essa noção de mutualidade, de servir uns aos outros, fazer coisas uns pelos outros, não faz sentido. Elas são crentes em casa, talvez assistindo só online há muito tempo. Mutualidade não faz sentido para elas. Mas não, Paulo está aqui pressupondo que há uma comunidade, uma comunhão, e há amor. E ele fala, o amor é o vínculo da perfeição. Há pressuposto também aqui, na questão da mutualidade, que existe humildade.
Se eu não sou humilde, eu não vou querer aprender do outro, eu não vou querer ser ministrado, eu não dependo do outro. E a humildade é falada aqui no contexto da nossa passagem. Olha aqui, por exemplo, o versículo 12. Olha o que Paulo diz ali. Observe na sua Bíblia. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros. Tem que ter uma grande dose de humildade. Aqui pouco importa se você tem faculdade, mestrado, doutorado. Se você é de classe rica ou média alta. Não é esse o ponto. Nós temos que ser humildes, porque nós precisamos ministrar uns aos outros. E na igreja de Deus, como Tiago deixa bem claro, lá no livro de Tiago até há uma crítica, né? Aquelas pessoas que fazem separação, distinção entre pessoas mais ricas e as pobres na igreja. Não pode ter isso. Não pode ter a arrogância. Eu tenho algo para dar para você, mas não vice-versa. Não pode ter em nosso meio. Aqui, sem anular quem nós somos, se você tem instrução, se você tem posse, você não precisa negar isso. Mas você e eu temos que ser humildes o suficiente para saber o seguinte, olha, com tudo que eu tenho, com tudo que eu adquiri, eu reconheço mesmo assim no Senhor que eu dependo humildemente do meu irmão. Se eu não tenho essa humildade, a mutualidade não vai funcionar. Eu tenho que ser humilde. E isso não é uma falsa baixa estima. Como eu disse antes, eu não preciso negar quem eu sou. Eu não preciso fingir que eu não sou rico. Eu não preciso fingir que eu não tenho instrução, que eu não tenho pós. Eu não preciso fingir isso. Mas reconhecendo tudo isso, eu mesmo assim sou humilde assim, não, mas com tudo isso, eu mesmo assim dependo do meu irmão. Ele tem algo para ministrar para mim. Eu tenho algo para aprender dele. Eu dependo dele. Eu dependo dele. Isso é ser humilde. Repare que no versículo 11, nós estamos falando sobre a mutualidade em geral. Estão vendo o contexto da nossa passagem. No versículo 11, olha só o que Paulo diz. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Repara que aquelas distinções que na época de Paulo, do Império Romano, eram muito fortes, bárbaro era uma coisa, grego outra. O grego é o sábio, tem instrução, a cultura grega. O bárbaro, que ironicamente, inclusive, depois acabaram destruindo o Império Romano, né? Séculos mais tarde, mas o bárbaro é aquele que não tem instrução, não está sob a cultura grega. O circunciso é aquele que é o judeu. O incircunciso é aquele que, o não judeu, o gentio. Essas divisões em Cristo Jesus não fazem mais sentido. Porque em Cristo, nós somos um só e ele está em todos e age em todos. Então repara que isso tem que ser pressuposto para que haja mutualidade. Se eu ainda faço distinções na igreja entre esse grupo A e o grupo que não é A, não vai ter mutualidade. Eu de vez em quando assisto um vídeo de YouTube de um influencer. É um pastor. Eu não vou citar o nome dele. Eu assisto não porque eu o admiro, mas porque ele tem... Muitas pessoas assistem, mandam para mim. Algumas coisas eu concordo dele, outras eu fico indignado. Ele gosta de dividir pessoas. Ele gosta de falar assim, olha, se algum pastor usa tal expressão na igreja, é um falso profeta. Não ouça essa pessoa. O tempo todo. Esse é um falso profeta. Em outras palavras, se ele não for da minha posição, essa posição minha, que eu considero ser a posição correta cristã, geralmente tem que ser essa posição aqui, ó, bem de direito, o mais possível de extrema direita possível. Usando qualquer expressão, você é do outro lado. Então, é um falso profeta. Em Cristo Jesus, essas divisões nós temos que terminar.
Então, se você não é da minha posição política, se você não é da minha posição teológica, então você é um falso profeta. Que mutualidade pode haver? Nenhuma mutualidade. Porque você é uma pessoa que eu não reconheço para instruir para mim. Eu não reconheço nem como cristão. Você é um falso profeta. Olha, irmãos, nós temos que ter muito cuidado quando a gente faz acusações desse tipo. Nós temos que ter uma boa dose de humildade. Humildade. O que não quer dizer que nós vamos aceitar qualquer coisa que a gente ouve. Temos que ser criteriosos. O ponto não é esse, irmãos, de não sermos criteriosos. O ponto é de ter cuidado para a gente não fazer essas divisões. Se a pessoa não for exatamente como eu penso, ela não é do meu grupo. O meu grupo é o grupo cristão por definição. Então, eu não tenho mutualidade nenhuma com ele. Repara que, na época de Paulo, houve grandes divisões na igreja entre grupos da circuncisão e o grupo que pregava que a circuncisão não era necessária. Paulo era do grupo, ele e Barnabé, de que a circuncisão não era mais necessária. E tinha o grupo lá de Tiago, muito forte, dizendo não, que a circuncisão é necessária. Aqui, olha que Paulo está falando aqui, acabamos de ler aqui no versículo 11. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e em todos. Então, a mutualidade pressupõe que Cristo age por meio de todos nós. O que tem que ter? Qual é o critério essencial? Somos crentes em Jesus. Senão, não. Mas, se você é crente em Jesus, somos um só em Cristo Jesus. Mesmo que você, por exemplo, seja um arminiano e eu seja um calvinista. Eu creio que Deus determina todas as coisas. Não estou dizendo que eu seja. Estamos pressupondo. Eu sou um calvinista. Eu creio que Deus determina tudo. Todas as coisas no mundo são determinadas por Ele. Inclusive as decisões. Quando a pessoa decide ser salva. É Deus que determinou. Deus determina. E o arminiano é aquele que pensa não. É aquele que enfatiza o livre-arbítrio, né? Não. Há uma liberdade que Deus dá. Deus dá liberdade. Há uma margem aí onde as pessoas decidem suas ações. E o calvinista vai dizer, não, Deus determina tudo. Bem, quer eu seja calvinista ou arminiano, eu tenho que reconhecer que eu posso aprender desse outro irmão que tem uma posição teológica diferente da minha. Aí está a mutualidade. Aí está a humildade. A minha posição não é assim, é a minha que é correta e o outro é falso profeta. Se nós tivermos realmente essa posição, nós vamos acabar sozinhos, isolados, num grupo cada vez menor. Inclusive, com todo respeito, as seitas são assim. As seitas são assim. Elas têm uma posição extremamente fechada. E qualquer pessoa que pensa diferente das doutrinas deles são hereges. Nós, em Cristo Jesus, temos que saber diferenciar o que é essencial, que a gente não abre mão, daquilo que não é essencial. E eu posso, como diz Paulo lá em Romanos 14, não brigar por opiniões diferentes. Lembra da passagem? Uns creem que todos os dias são iguais. Outros fazem diferença entre dia e dia. Quem pensa que tem diferença entre dia e dia, para o Senhor, o faz. Quem pensa que todos os dias são iguais ao Senhor, para o Senhor o faz. Quem acha que comer carne é errado e pecado, para o Senhor o faz. Mas não julgue quem come. Carne sacrificada aos ídolos. E aquele que come e sabe que isso não faz diferença nenhuma, para o Senhor faz, e não despreze quem não come. Então nós temos que saber diferenciar aquilo, como eu estava dizendo, aquilo que é essencial, que eu não abro mão. Gálatas capítulo 1, Paulo fala sobre o evangelho, que se alguém prega um outro evangelho, seja anátema. Mesmo que um anjo vindo do céu pregue um outro evangelho, seja anátema, amaldiçoado. Então algumas coisas são essenciais, não podemos abrir mão. Jesus Cristo é o Salvador. É por meio dele a salvação e só por meio dele.
Então, saber o que é essencial, que a gente não abre mão daquilo que não é essencial. E que nós podemos ter liberdade entre nós de pensar diferente e aprender uns com os outros. Mesmo que a tua posição teológica é diferente da minha. Ah, você é um pós-milenista. Não quero explicar essas expressões aqui, né? Mas se você já ouviu falar, né? Lá, são algumas posições de escatologia que há discussões, né? Tu é pós-milenista. Eu sou pré-milenista. E o outro é um amilenista ainda. Nem acredita que há um milênio literal. Irmãos, podemos aprender uns dos outros mesmo assim. A mutualidade pressupõe que há amor entre nós, que há comunhão, que há humildade e que nós somos um só em Cristo Jesus. Ainda que um seja gentio e o outro seja judeu. Ainda que um não coma carne e o outro coma carne. Ainda que um considere todos os dias iguais e o outro guarda o sábado ou guarda o domingo. Nós temos que saber diferenciar o que é essencial daquilo que não é essencial. Senão, nós não vamos conseguir ter comunhão com outros grupos que não sejam da minha igreja. Do meu grupo. Pode ser até que dentro da igreja tem o teu grupo. Então isso a mutualidade pressupõe. Ela pressupõe. Ela pressupõe também que nós todos temos uma nova natureza. Repare que no texto, no contexto, né? Contexto da nossa passagem. Olha aqui, fala o versículo 10. Está falando para a gente se revestir da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que criou. Nós temos uma nova natureza. Então isso é pressuposto também. Nós estamos aqui no meio de crentes em Jesus. Temos uma nova natureza. Então a mutualidade pressupõe também isso. Eu não estou lidando simplesmente com o fulano de tal, o Diego que está na minha frente. Ou Fausto, né? Não é o meu irmão em Cristo. Ele tem uma nova natureza em Cristo Jesus, como eu também tenho. É essa nova natureza que permite que nós possamos ter essa mutualidade, possamos ministrar, vou usar uma outra expressão, ministrar, servir uns aos outros. Então, ainda estou falando da mutualidade em geral. O que ela pressupõe, então? Ela pressupõe que existe uma comunhão entre nós, que nós nos amamos. Pressupõe humildade, pouco importa o teu grau de instrução, o teu nível social, ela pressupõe humildade entre nós. Pressupõe que em Cristo Jesus, as diferenças entre nós não importam. Em Cristo Jesus, Ele age em todos e por meio de todos. E todos nós aqui em Cristo Jesus temos uma nova natureza. Isso nos dá autoridade para servir e ministrar uns aos outros. O fato de termos uma nova natureza em Cristo Jesus. As seitas são caracterizadas pelo exclusivismo. Essa é uma das marcas das seitas, o exclusivismo. Se você não pensa como eles, vocês são excluídos. Eu estava ouvindo uma reportagem de uma mãe de uma moça que faz parte de uma pseudo-igreja cristã. Não vou citar o nome dessa igreja. Pseudo-igreja cristã. Essa mãe fazia parte dessa igreja também. Tem bastante dela aqui no Brasil. Os pais saíram dessa pseudo-igreja. A filha ficou. Pelo fato dos pais terem saído, porque viram que havia erros ali, a filha cortou qualquer tipo de comunicação com os pais, por ordem desta igreja. Ela não dirige a palavra, não é que ela se dá mal com os pais, ela não dirige a palavra para eles, não tem comunicação, cortou há anos. Há anos não troca nada de comunicação, de fala com os pais. Zero mutualidade, a mutualidade zero. Essa é uma marca de uma seita. Quando você não pensa exatamente como eu não tenho mutualidade com você. O contrário disso
nós sabemos o que é essencial entre nós. Somos crentes em Jesus. Mas você pensa diferente de mim. Eu posso ter comunhão com um irmão da Assembleia de Deus. Eles pensam diferente de nós. Pensam diferente de nós em várias coisas. Mas não no essencial. No essencial nós pensamos igual. Eu posso ter comunhão com um irmão da Assembleia de Deus. Eu posso ter comunhão com o irmão da Assembleia de Deus. Eu posso aprender dele. Eu posso aprender com ele. E ele comigo. Mas algumas doutrinas, como por exemplo do batismo do Espírito Santo, a gente pensa diferente. Sim, pensamos diferente. Mas ainda é meu irmão em Cristo Jesus. Porque nós temos que saber distinguir aquilo que é essencial, que é a fé em Jesus como Salvador, único Salvador, daquilo que não é essencial para a salvação. Vamos tratar agora, irmãos, tratamos sobre mutualidade em geral. O que se pressupõe para que haja mutualidade? Agora vamos tratar especificamente dessa expressão aqui, versículo 16, que é o nosso texto de hoje. Instruam e aconselhem-se mutuamente. O ensinar uns aos outros. Mas eu vou usar essa expressão, deve aparecer aqui, instruam e aconselhem-se. Eu estava olhando várias versões, e quase todas as versões usam essas palavras. Instruam e aconselhem-se. Só uma que eu achei diferente, que é a revista e corrigida, que diz ensine e admoestem. Né? Mas o sentido bem parecido. Então, falamos sobre a mutualidade em geral, que é o servir uns aos outros, que pressupõe humildade, tudo isso. Vamos tratar agora especificamente sobre instruir e aconselhar uns aos outros. Que esse é o tema específico dessa noite. Interessante isso. Quando fala de instruir e aconselhar uns aos outros, quer dizer então que eu posso aprender com uma outra pessoa. Sim, pode aprender com outra pessoa, que é meu irmão em Cristo. Sim, posso aprender. Porque se fala que é para instruir e aconselhar, então eu posso aprender com outro, né? Sim, eu posso aprender com outro. E eu posso aprender com outra pessoa que não é o pastor da igreja? Ah, sim. O texto está ensinando isso aqui. Ele está falando para instruir e aconselhar uns aos outros. Então, repara. Falando agora especificamente do ensino. O ensino e o aconselhamento, segundo Paulo, essa expressão também é repetida em outras passagens da Bíblia. Efésios também fala sobre isso. Não é algo específico e exclusivo para o pastor. O ensino não é exclusivo do pastor. Nós vamos ver que, sim, existe o dom específico, lá Efésios 4 fala, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Há um ensino técnico de autoridade específico para o pastor, para o mestre. Mas o ensino em geral e o aconselhamento em geral não é exclusivo para o pastor. E está aqui um aspecto dentro da igreja que pode ser feito por todos. Todos quem? Vírgula. Todos que têm a nova natureza em Cristo Jesus. Todos que estão em Cristo Jesus, que Jesus age por meio de nós. Porque você é um crente servo dele. Fique subentendido isso. Então, o ensino e o aconselhamento não é exclusividade de um pastor da igreja, de nós pastores. Você pode instruir e aconselhar o seu irmão. A palavra diz aqui, olha, instruí-vos e aconselhai-vos. Há diferença nesses dois verbos? Eu estava olhando várias versões, como eu disse, e todas elas apresentam esse mesmo par. Há uma diferença? Podemos pensar que há uma diferença entre instrução e aconselhamento. Instrução remete mais para princípios gerais. Quando a pessoa vai instruir, ela vai estar ensinando princípios gerais. Pouco importa o teu caso. Já o aconselhamento é uma coisa específica para o teu caso. Quando eu te aconselho, eu vou ouvir o teu caso e vou tentar aplicar algo específico para você. A instrução não. A instrução é uma coisa mais geral. Ela remete para princípios. Princípios. Então, o que está dizendo aqui é o seguinte, olha, pouco importa, tanto princípios gerais, instrução, quanto algo específico para a vida daquela pessoa, que é aconselhamento, podem ser feitos uns pelos outros. Você pode ser um conselheiro. Você pode ser um instrutor.
Mas e o que a Bíblia fala sobre o dom específico do ensino? Como é que nós podemos colocar isso lado a lado? Como é que Paulo está aqui falando para aconselhar, olha só, aconselhar e instruir uns aos outros, ignorando que existe o dom do ensino? Não, claro que ele não está ignorando o dom do ensino. Efésios 4, se você olhar lá, Efésios 4, deixe marcadinho o seu texto de Colossenses, mas Efésios 4, a famosa passagem de Efésios 4, ele fala que ele mesmo, versículo 11, Cristo Jesus, né? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É claro que Paulo está lembrado disso, ele já ensinou que existe o dom específico. O apóstolo, em primeiro lugar, o apóstolo é aquele que, embora alguns hoje se autodenominem apóstolos, apóstolo é uma figura bem específica no Novo Testamento. Os apóstolos são aqueles que colocaram o fundamento na igreja, Cristo Jesus. Eles andaram com Jesus, receberam a missão direta do Senhor Jesus. Aos profetas, aos evangelistas e a pastores e mestres. Há o dom específico para mestre, pastor-mestre, na verdade a expressão pastor-mestre é uma só, no original. O dom de pastor-mestre. Há um dom específico? Claro que há um dom específico. É claro que Paulo reconhece que existe a autoridade do pastor-mestre, que dá a instrução principal para a igreja. Mas isso anula o fato de você, que não é um pastor-mestre, poder aconselhar e instruir? Não. Acabamos de ver em Colossenses 3,16 que não anula. Mas olha bem, como é que deve ser o teu ensino e a tua instrução? Se existe o dom e a função do pastor-mestre, que é aquele que tem autoridade na igreja, pelo ensino, toda instrução na igreja tem que estar submetida ao ensino do pastor e à autoridade do pastor. Então não quer dizer que você não possa instruir, não possa aconselhar, mas a tua instrução e o teu conselho tem que estar aqui, lado a lado, com a instrução principal, autoritativa do pastor da igreja. Você não pode aconselhar alguém com um conselho que vá de encontro, que seja contrário ao que o pastor da igreja está instruindo e ensinando a igreja. Por exemplo, o pastor diz o seguinte, olha, o divórcio, dando um exemplo, tá? Um exemplo. O divórcio só pode acontecer entre crentes, né? Só em tais e tais situações. Ou, na verdade, segundo uma interpretação bíblica lá de Mateus 19, só numa condição. Qualquer outro caso não é correto. Se o pastor ensinar isso, você não pode aconselhar diferente de outra pessoa. Dizer assim, não. Vocês não estão se entendendo mais, né? Divorcia, é melhor. Não, divorcia. No teu lugar, eu divorciaria. Não houve adultério. Mas mesmo que não houve adultério, não, vocês não estão se entendendo, né? Não. Parte para outra. Não, você não pode fazer isso. Toda e qualquer instrução e todo e qualquer aconselhamento tem que estar em sintonia com o que o pastor, que foi colocado autoridade, o pastor da igreja. No caso aqui desta igreja, o pastor Caio. O que o pastor ensina oficialmente à igreja. Então, repare o seguinte, meu irmão, minha irmã. O fato de existir a função do pastor mestre com autoridade não anula o fato de você poder aconselhar e instruir mutuamente, como diz aqui o texto, mas coloca limites para o que você vai dizer e aconselhar. Você tem que aprender do teu pastor e aconselhar conforme. E há casos graves que você vai remeter para o pastor. Lembra da passagem lá de Moisés, no deserto? E Jetro fala para ele, né? Olha, você está pegando cada caso detalhinho. Não. Coloque juízes, representantes que decidam pelo povo. Causas pequenas eles fazem, causas grandes eles trazem para você. Então, se alguém está com um caso muito grave e vai pedir conselho para você,
você tem que ter a humildade de dizer o seguinte, ó. Ok, a Bíblia diz para a gente instruir e aconselhar uns aos outros. Mas esse caso é grande demais para mim. Eu vou remeter essa pessoa para o pastor. O pastor vai falar com ela. Mas há coisas menores que você pode ser o canal de Deus para instruir e aconselhar, sempre em sintonia com o pastor, com a autoridade da igreja. E de preferência, comunicando ele. Olha, eu conversei com fulano de tal caso, eu instruí isso. Falei certo, pastor? Mas, de novo, meu ponto. O fato de existir o dom do pastor-mestre, que pastoreia oficialmente com autoridade a igreja, não anula o fato de nós termos a mutualidade no ensino e no aconselhamento. A palavra está dizendo isso para nós. Instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros. Dependendo da igreja, você pode ser canal de Deus para aconselhar e instruir. Claro que, para que seja possível essa instrução e esse aconselhamento mútuos, a igreja tem que, e você, como parte da igreja, tem que criar oportunidades que isso seja possível. Como é que eu vou instruir e aconselhar? Esqueça que eu sou pastor. Eu, como membro, sou membro, né, da igreja. Pense em qualquer um aqui. Como é que eu vou instruir meu irmão, aconselhar ele, se não há na igreja oportunidade para que isso aconteça? Ou talvez a igreja dê oportunidade, mas eu não uso as oportunidades. Em que lugares, em que momentos isso vai ser possível? Eu aconselhar irmãos meus. Eu instruir. Pense um pouquinho. Se você só vem no culto e vai embora, qual é a oportunidade que você vai ter de saber o que meu irmão está passando e dar um aconselhamento, um conselho para ele, dar uma palavra de instrução? Qual vai ser a oportunidade? Então, eu tenho que ficar de olho nas oportunidades. Eu vou dar alguns exemplos de oportunidades onde isso é possível. Eu fazer parte de um pequeno grupo caseiro. Alguns chamam grupo célula, outros chamam pequeno grupo, outros chamam grupo caseiro. Pouco importa o nome aqui. Num grupo caseiro, ali há mais liberdade de eu ouvir e falar, pá, não faça isso. Isso não é uma boa coisa. Não deixe tua esposa. Não deixe. Isso não é bíblico. Só porque vocês estão se desentendendo, não, isso não é motivo para se divorciar. Não faça isso. É num pequeno grupo, por exemplo, que eu vou ter a oportunidade de ouvir e falar. Esse é um exemplo. Fazer parte de grupos que se reúnem durante a semana, grupos de comunhão. Você vai poder instruir e vai poder ser instruído de modo mais particular. Quando a gente só vem no culto e vai embora, as pessoas não sabem como é que está meu coração. Eu entrei com dor e saí com dor. Entrei triste e saí triste. E ainda vou reclamar disso. Mas o culto não é para isso. A finalidade do culto, sim, a gente recebe instrução, mas não há aquela conversa íntima. O ambiente é outro. É um ambiente de casa, onde nós, num grupo menor, nos reunimos, podemos nos abrir. Por isso que é tão importante, tantas igrejas têm grupos nas casas. Quer uma outra oportunidade para você poder instruir, aconselhar, ou ser instruído e ser aconselhado? Você ter amigos cristãos. Amigos. Às vezes, vários de nós somos membros de igreja, mas não temos amigos na igreja. Não temos amigos. Não tem com quem a gente se abrir. Que é uma vergonha isso. Ou tem gente para a gente se abrir, mas a gente não se sente à vontade. Eu não sei se eu posso confiar. Lá sei eu. São vários medos que vêm nessa hora. Eu tenho vergonha de falar o que eu estou passando. Eu não sei se eu confio nessa pessoa. Eu não sei se tem liberdade para falar isso. O que ela vai achar de mim? Mas nós temos que vencer esses medos. Nós temos que ter amigos íntimos. Não são
20 amigos íntimos, mas tem que ter alguns amigos íntimos que a gente possa se abrir. Eu mencionei já em outra pregação sobre Jesus se abrindo para Pedro, Tiago e João, falando: eu estou profundamente triste, angustiado até a morte. Nós temos que ter amigos na igreja com quem a gente possa se abrir e ouvir a instrução e o aconselhamento. Em outras palavras, se nós não criarmos oportunidades para que a instrução e o conselho aconteça, nunca vai acontecer essa instrução e aconselhamento mútuo. Porque eu venho aqui, vou embora. Próximo domingo eu venho aqui e vou embora. Eu não estou criando oportunidade para essa instrução mútua e esse conselho mútuo. Entendeu, meu irmão, minha irmã? E aí você e eu vamos ficar frustrados que a minha necessidade não está sendo suprida, mas porque eu não estou aproveitando as oportunidades que a igreja já tem e eu não estou aproveitando. Os amigos que já estão aqui, mas eu não estou reconhecendo esses amigos. Eu tenho que procurar amigos no meio da igreja. Você tem que procurar amigos. Você tem que ter um amigo, você homem, tem que ter pelo menos um amigo, 2 amigos íntimos, que você possa se abrir. Assim, ó, e você sabe que aquilo que você falar vai ficar com essa pessoa. E ela vai falar em nome de Jesus para você e vai te instruir. Não, não faça isso, ou faça isso outro. Nós precisamos criar e aproveitar as oportunidades que a igreja tem para que essa instrução e esse aconselhamento aconteçam. Senão não vai acontecer. E pior, você vai pegar aconselhamento, conselhos muito bons do teu colega de serviço, que não é crente, e que vai falar para você: separa dessa mulher de uma vez. Separa, parte para outra. Bons conselhos dos não crentes. Por quê? Porque no meio do povo de Deus, você não foi atrás de oportunidades de instrução e aconselhamento. Então, eu citei 2 exemplos. Pequenos grupos servem para isso. É mais fácil de se abrir. E amizades íntimas no meio da igreja. Vamos para a parte final. Então eu falei sobre mutualidade em geral. O que ela pressupõe? Pressupõe humildade, pressupõe amor, pressupõe que nós somos todos iguais em Cristo Jesus. Falei sobre instrução específica, né? Instrução e aconselhamento. Agora eu quero tratar sobre o que eu vou instruir e aconselhar. Eu quero falar sobre o conteúdo. O conteúdo dessa instrução e desse aconselhamento. Repara comigo aqui, versículo 16. Olha ali, vai para o nosso texto. Fala assim. Vamos voltar ali para Colossenses 3,16. Olha o que diz ali. Na tua Bíblia deve ser alguma coisa parecida. Que a palavra de Cristo... Fala na tua Bíblia, a palavra de Cristo? Fala. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. E aí vem. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. A minha instrução, o meu aconselhamento, não é a minha opinião pessoal. Não é o eu acho isso, eu acho aquilo. Não é os achismos. Também não é o que eu ouvi do influencer que eu gosto, do influenciador que eu gosto. O conteúdo da minha instrução e do meu aconselhamento é a palavra de Cristo. Ela tem que habitar em mim ricamente. Repara que primeiro Paulo diz, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E aí, em seguida ele diz, instruam e aconselhem-se mutuamente uns aos outros. Por quê? É a palavra de Cristo que está habitando ricamente em mim que eu aconselho e instruo. Em toda sabedoria. Não é a tua opinião pessoal, meu irmão. Não é. Você e eu não temos autoridade de Jesus para ministrar uns aos outros com a minha opinião pessoal. Eu acho que tu deveria fazer tal coisa. Não. Essa não é
a mutualidade que a Bíblia está ensinando aqui. Ela diz, vou repetir, para habitar ricamente em nós a palavra de Cristo. Tem que habitar ricamente em nós. Eu tenho que beber da palavra de Cristo. E agora sim, eu posso instruir e aconselhar. Vou falar de novo sobre os influenciadores. Os youtubers que a gente ouve. Você não pode repetir simplesmente o que você ouviu do teu influenciador preferido. Como eu disse antes, se depender de alguns deles, você vai dizer assim, olha, fulano é um falso profeta, fulano não é crente. Não. Você e eu não podemos ser repetidores de influenciadores que têm as suas opiniões. Eu não tenho direito de usar a minha opinião para instruir e nem a opinião do outro para instruir. O que eu tenho que fazer? Eu não vou ouvir eles. Não, às vezes é bom ouvir. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Mas assim, Paulo está dizendo aqui, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quando a palavra de Cristo habita ricamente em mim, quer dizer, eu estou estudando ela. Eu posso peneirar. Paulo não fala lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, julgai todas as coisas, retende. Lembra da passagem? Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Como é que eu vou julgar o que eu ouço? E repetir, e passar adiante? Pela palavra de Cristo, que habita ricamente em mim. Se eu conheço a palavra do Senhor, eu leio ela, eu estudo ela sistematicamente, eu posso até aprender de influenciadores, pastores, joia, condiz com a palavra. E eu posso usar isso na hora de instruir e aconselhar. Mas o conteúdo, quero enfatizar isso, o conteúdo da minha instrução, do meu aconselhamento, tem que ser a palavra de Cristo. Vou usar o exemplo do divórcio de novo. A pessoa está querendo se separar, divorciar. Eu estou pensando em deixar o meu marido ou minha esposa. Houve alguma traição entre vocês? Não houve nenhuma traição. É só que eu não estou mais gostando dele ou dela. Antes que você diga, tenha a tentação de dizer assim, eu acho que... Não diga eu acho. O que a palavra do Senhor ensina sobre isso? Eu vou ver assim, um dia que Jesus ensina sobre divórcio. Onde? Mateus 19 é um texto clássico onde ele ensina sobre divórcio. Lá eu me lembro da passagem onde fala que o divórcio não pode ser assim por qualquer motivo. Lá, se eu entendi bem, fala que se não é em caso de relações sexuais ilícitas, o homem que deixa sua mulher e casa com outra está cometendo adultério. Parece que Jesus está ensinando lá que só há um caso em que um divórcio é aceitável, não obrigatório, mas aceitável, quando há relações sexuais ilícitas. Ou, em outras palavras, quando há pecados sexuais, traição, adultério. Houve nesse caso? Não houve, mas eu não estou mais gostando dele. Não, mas peraí. A palavra do Senhor Jesus não autorizaria você deixar a tua esposa por causa disso. Vocês têm que se acertar. Mas a gente não está se entendendo, só está se brigando. Não, mas então vocês têm que ver por que estão brigando. Vocês têm que amar, perdoar. A palavra de Jesus fala para a gente perdoar mutuamente, confessar pecados. Um dos dois deve estar em pecado e está confessando o pecado, ou os dois. Repare então, meu irmão, estou só usando o caso do divórcio como um exemplo. Que não é a tua opinião pessoal. Eu acho que tem que... pelo que eu sei, assim, não, isso aí não vai avante, tem que separar mesmo. Não é a tua experiência pessoal, não é a tua opinião pessoal e a minha. É aquilo que a palavra de Cristo ensina. Então, esse é o conteúdo que eu vou passar adiante quando eu for instruir e aconselhar mutuamente. Vou repetir essa frase. Eu e você não temos autoridade de ensinar opiniões pessoais uns para os outros na igreja, em assuntos importantes. Pode ser em culinária. Como é que você faz? Aí tá. Mas assuntos têm a ver com ética, com como me portar, como viver. Não pode ser a tua e a minha opinião pessoal.
Eu tenho que deixar que a palavra de Cristo habite ricamente em mim. Posso ouvir influenciadores, youtubers. Boa palavra daquele homem. Aquela lá não. Essa aqui, isso que ele falou está certo. Não, aquilo outro, acho que não, pela palavra. Não me parece. Posso até aprender com ele. E passar adiante. Mas por quê? Porque eu estou me bebendo da palavra de Cristo. Serve de critério, de peneira para mim. E agora, então, eu repasso aquilo que eu aprendi, filtrado pela palavra de Cristo, na hora de aconselhar, na hora de instruir uns aos outros. Então, o conteúdo é importantíssimo. O que eu e você estamos passando para os outros? E, como eu disse anteriormente, sempre em sintonia com o pastor da igreja, que é a autoridade da igreja. Por que isso é importante? Porque alguns assuntos, a Bíblia não fala preto no branco. Há uma margem. Há uma margem. Lembra que eu disse antes que alguns assuntos, Romanos 14, Paulo fala, né, sobre guardar dia e dia, comer carne ou não, né? Isso é uma liberdade. Cada um tem que ter a sua opinião. Mas eu tenho que seguir aquele que é autoridade na igreja. Se o pastor está instruindo que deve ser de tal modo, nós não vamos entrar em choque com o pastor que é autoridade na igreja. Ainda que haja liberdade, não, mas a Bíblia não dá. Não, mas eu vou seguir o que o pastor está instruindo, ensinado. O pastor falou que domingo, digamos, domingo é o dia para nós dedicarmos ao Senhor como igreja. Mas eu penso diferente. Não, se você pensa diferente, então, sinto muito. Mas o pastor instruiu assim. Então, nós temos que estar usando a palavra de Cristo em sintonia com aquela pessoa que ele colocou como autoridade na igreja. Encerrando então, amados. A mutualidade pressupõe pessoas que se amam e que precisam uma da outra. E que queiram precisar uma da outra. Eu oro a Deus que eu e você tenhamos amigos na igreja para se abrir, ouvir conselhos, chorar, dar o ombro, ouvir o que essa pessoa tem para dizer para mim. Que essa pessoa, pode ser você mesmo fazendo com outra pessoa, esteja cheia da palavra de Cristo para instruir e aconselhar. Com toda a autoridade. Comunicando o pastor da igreja. Mas sendo instrumento de Deus na vida do teu irmão. Aproveite as oportunidades que a igreja já tem. Pode ser um jogo de futebol, que eu sei que a igreja que tem, um jogo de futebol. Né? Que bom que tu gosta. Já não é meu caso, eu sou ruim no futebol, né? Mas não é só o futebol em si, né, Diego? É o fato de estarmos juntos. Terminou o jogo de futebol, vamos conversar um pouquinho ali, indo para casa. É aproveitar as oportunidades que a igreja, na verdade, que o Senhor Deus está dando através da igreja, para você ser aconselhado e instruído. E instruir e aconselhar. Que Deus abençoe a tua vida. Que você seja canal de bênção na vida do teu irmão, da tua irmã. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé e vamos orar. Feche seus olhos. Coloque teu coração diante do Senhor, teu coração, tua mente. E faça uma oração aí, você com Deus, para que você seja canal de bênção para o teu irmão. De instrução no Senhor, de aconselhamento. Em toda a sabedoria para o seu irmão. Coloque diante de Deus que você não quer mais colocar a opinião do seu próprio coração. Mas que você quer ser instrumento da palavra do Senhor Jesus. Para instruir, aconselhar, para edificar a vida dos seus irmãos. Pai de amor, nos colocamos diante de Ti, como servos Teus. Humildemente, sabendo quem somos, nossos pontos fortes e fracos. Queremos nos submeter a Ti, Senhor. Sermos humildes para aprendermos dos nossos irmãos. Aceitar a palavra de administração, a palavra de conselho no Senhor.
e sermos também em amor instrumentos para instruir e aconselhar. Sem arrogância, Senhor, mas aconselhar de modo amoroso o meu irmão que está precisando de ajuda. Senhor, dê oportunidades para que isso seja possível entre nós. Muitos irmãos se abrindo com uns aos outros, recebendo conselho, recebendo instrução. Uma instrução boa, uma instrução sábia, cheia de autoridade vinda de Ti, Senhor. Dê essa oportunidade, que possamos criar, ir atrás dessas oportunidades. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.